aparecer no vídeo? Quer aparecer no vídeo? Oi? Hein? Quer aparecer no vídeo? Oi! E aí, pessoal? Quanto tempo, né? Sim, eu estou atrasada, me desculpem. Mas bem-vindos ao GG, Guia Geek. E esse mês eu tava pretendendo falar sobre outra coisa, mas aconteceu algo no mundo dos cosplayers que foi um tanto quanto chato. E foi um episódio, inclusive, que veiculou numa mídia grande, né? Que foi o caso da matéria da UOL sobre cosplayers. Eu não sei se a matéria tá no ar ainda, caso esteja eu vou deixar o link na descrição, mas eles já se redimiram, já fizeram uma nota, né, pedindo desculpa aos cosplayers, só que eu acho importante ainda falar a respeito disso, porque a matéria, ela não só ofendeu os cosplayers, mas ofendeu também a forma como se faz jornalismo, e é por isso que eu e a Pada Um Pedaço, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, foi feita uma entrevista num evento de anime e as perguntas elas foram meio tendenciosas para que os cosplayers respondessem de uma forma que parecesse que eles não têm uma vida social, de que eles ficam no personagem o tempo todo, de que a vida pessoal deles é ruim e a vida do cosplay, quando ele tá vestido de cosplay, é uma coisa boa. Como vocês sabem, a Pá faz jornalismo e eu acabei de me formar em psicologia, então a gente vai falar um pouquinho dessa parte prática para desconstruir um pouquinho desse mito que acabou acontecendo nessa matéria. Pois é, tô aqui também para dar a minha opinião sobre isso. Algumas pessoas também já fizeram um vídeo falando a respeito. Essa reportagem deu uma polêmica incrível, assim, reverberou mesmo nas mídias sociais, né? E é a primeira vez que eu vou falar aqui no canal um pouco do meu trabalho, né? Porque, enfim, eu estou me formando em jornalismo agora. E pela primeira vez eu vou poder falar um pouquinho pra vocês de uma matéria sensacionalista, né, polêmica, justamente de uma reportagem, né, então eu fiquei até um pouco feliz de ter a oportunidade de falar um pouco disso, mas enfim, vamos logo aos fatos aí pra não ficar enrolando, né. Eu vou deixar na descrição algumas coisas que eu achei também, que achei interessante, pra vocês saberem aí, também teve outros debates a respeito disso e tudo. E claro que a Clary tem muito mais propriedade para falar, né, da parte psicológica do que eu, porque ela é formada em psicologia, né, então eu não vou nem tocar muito no assunto disso, né, eu vou realmente falar da parte jornalística da coisa, né, a construção da reportagem e tudo. Antes de mais nada, vocês precisam saber que, assim, você tem N maneiras de fazer uma reportagem, tá? Cada dia que passa, pelo menos onde eu estudo, né, ou pelo menos as principais faculdades hoje em dia de jornalismo, está tentando, assim, se modificar um pouco, sabe? É claro que ainda tem muita coisa tradicional envolvida e... Só que, assim, a gente tá meio que ficando atrasado, né? Por conta de toda essa tecnologia que tá crescendo. Hoje em dia, tá cada vez mais perdendo aquela ideia de você ser imparcial, de você ter que ser objetivo demais. Não, assim, tudo no jornalismo hoje é muito subjetivo. Hoje, assim, é um momento pra gente realmente experimentar diversas maneiras de fazer uma reportagem, um texto, enfim, né, um documentário. Então, muita coisa influencia hoje em dia, então eu não vou ficar cagando regra pra vocês. Eu acho isso muito errado, inclusive no jornalismo, né. Então a minha ideia aqui é nem julgar exatamente, tipo, porque a construção da reportagem foi completamente errada e tudo mais e tal. Na verdade, assim, não existe muito erro, né? O erro em si, normalmente, é o quê? Da informação, né? Não é exatamente ali da construção da reportagem, né? De você gravar e tudo. Existe um problema no jornalismo que, assim, às vezes, alguns jornalistas são escolhidos para fazer pautas, para falar de um assunto específico, sendo que ele não conhece muito daquele assunto específico. Ou pelo menos que ele também não corre muito atrás para entender todo esse universo, para poder fazer o quê? Uma pauta. E na base disso é que você vai construir realmente todas as outras perguntas secundárias ali que vai tirar, digamos, essa sua grande dúvida, né? Só que o grande problema dessa matéria é que o próprio, pelo menos assim, é o que deu a impressão, porque eu também não conheço o jornalista, mas é que, tipo, realmente ele foi com um preconceito, né? Ele foi com uma ideia fixa já na cabeça de que ele precisava de uma resposta negativa, digamos assim, né? E realmente falando que
cosplay tem problemas de identidade, né? Cosplayers têm problemas de identidade. E, tipo, é muito cômodo, né? Ter esse tipo de pergunta e você conduzir a sua pauta dessa maneira. Porque quando você faz isso, todas as suas perguntas, né? Realmente tudo que você está pensando é para ter uma resposta negativa, para ter aquela resposta que você realmente espera para que você construa aquilo, realmente, digamos assim, julgando, né? Apontando o dedo para aquele tipo de grupo. Então, assim, isso é muito grave, né, gente? Porque uma das coisas que a gente aprende no jornalismo é justamente você ser não ser imparcial, mas você ser tolerante, né? Porque, tipo, a gente precisa visualizar muita coisa e você ficar só ali num tipo de visão só é prejudicial para todo mundo, porque a sua informação vai ser muito básica. Quando você vai falar principalmente de um grupo, né? Quando você tá apontando um tipo de cultura, né? Um comportamento cultural e tudo isso, e, meu, é muito complicado, né? Você tem que, por mais que você não tenha... Eu falo pra Clara, eu tive muito preconceito com cosplay já. Hoje em dia eu sou bem mais tranquila, né? Até faria cosplay hoje em dia, mas assim, eu demorei pra aceitar, né? Porque eu tinha preconceito, né? Então assim, mas no momento que você precisa passar informação, né? No momento que você precisa lá construir toda a sua pauta e tudo, você precisa ser tolerante, porque senão você vai escolher um único lado, assim, e tipo, você pode escolher, não é errado, entendeu, gente? É o que eu falei lá, não é errado, isso não é errado porque o jornalismo hoje em dia ele não é imparcial, cara, não é, né? Então assim, mas só que quando você escolhe só um lado, você tipo deixa de dar informação, sabe? Então, tipo, é óbvio que as pessoas vão se ofender, sabe? É óbvio que você não vai mostrar muita coisa do que é aquele grupo, porque você tá escolhendo um lado, porque é conveniente pra você, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado. Eu achei, assim, tipo, a reportagem em si muito preguiçosa, né? E deu realmente a impressão que o jornalista condicionou as pessoas, principalmente lá dos eventos, dos cosplayers, a responder daquele jeito, sabe? Eu tenho certeza absoluta que os cosplayers, eles estavam imaginando que eles estavam fazendo alguma coisa positiva, em prol do grupo, entendeu? Não negativa. É complicado, né? É muito complicado. Fica muito claro, assim, pra quem estuda o jornalismo e tudo, que foi condicionado, entendeu? Que o jornalista, ele escolheu realmente as perguntinhas ali pra ter a resposta negativa dele, pra construir aquela reportagem, até, talvez, provavelmente, porque ele já tinha as respostas dos psicólogos, né? Então, assim, uma coisa levou a outra, sabe? E aí ficou uma coisa muito superficial, né? Então, assim, pareceu aquele programa da Fátima Bernardes, que ela tentou falar um pouco de cultura japonesa e, meu, não deu certo. Mas pelo menos assim, eu acho que a UOL ela teve uma atitude decente, humilde, de falar, olha, isso aqui realmente, jornalisticamente falando, não é o bastante, não é bom. E justamente quando eu estava explicando pra Clara sobre isso, que eu achei tipo uma reportagem muito estranha, cara, muito tendenciosa, eu citei o exemplo do tipo, por exemplo, se eu fosse construir uma pauta, né, em cima dessa própria reportagem, eu não vou nem ficar citando outro assunto. É o seguinte, ele se focou muito no problema, né, numa doença. Isso ele generalizou, o próprio jornalista ele também generalizou a pauta inteira, falando que, olha, nossa, eu preciso falar que isso é um problema de identidade. E o pior, ele fala que é um problema de identidade e ele simplesmente entrevistou cosplayers normais. Cosplayers que fazem isso por hobby, que fazem isso profissionalmente e tudo mais. Ele nem conhecia as pessoas, entendeu? Ele nem sabia a história de vida das pessoas, que realmente, gente, pode acontecer de a pessoa ter algum problema de identidade, ela ter lá depressão, ela sofrer de algum mal, né, do tipo psicológico, que a Clara provavelmente vai explicar muito melhor. Pode, mas só que, gente, isso é certeza absoluta que é a minoria da minoria e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não depende do cosplay. A depressão, gente, acontece em todas as escalas, entende? Assim, qualquer pessoa pode ter depressão. Então, qualquer pessoa pode ter um mal ali psicológico, né? Pode sofrer de alguma coisa. Então, gente, assim, o cosplay não tem nada a ver com isso. Então, realmente é uma coisa muito específica, onde ele deveria ter feito o quê? Meu, pega personagens, no nosso caso serão pessoas mesmo, tá? Personagens que têm uma história de vida, que já passou por isso, que já passou por depressão, que
teve realmente problema de identidade por conta do cosplay, mas só que assim, isso é uma em 1 milhão, entendeu? Então, tipo, talvez ele pudesse realmente conhecer um personagem que encaixaria com o que os psicólogos estavam falando, só que aí ele estaria fazendo certo, porque ele realmente pegaria uma pessoa que sofreu de problema, não uma pessoa que faz isso por hobby, não uma pessoa que faz isso profissionalmente. Só que eu também percebi que houve um condicionamento ali do jornalista para elas falarem realmente de uma coisa muito específica de problema de identidade, sabe? Do tipo, ele realmente conduziu a pauta dessa maneira para ser tendenciosa. Foi uma reportagem realmente muito ruim, jornalisticamente falando, né? E eu fiquei, quando eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus, que horroroso. Que horroroso. Não pode, cara. É uma coisa que você fica até um pouco triste, assim, sabe? Com a sua profissão e tal. Mas enfim, assim, tudo bem, sabe? Já aconteceu, eu achei válido realmente a UOL ter respondido, ter dado um feedback. E vamos ver, né, se as coisas melhoram daqui pra frente, porque é meio complicado quando as pessoas querem falar de cultura pop e elas não sabem sobre isso. Enfim, é grave você fazer essas coisas mais específicas sobre cultura pop, porque as pessoas não vão entender, porque elas nem entendem o que é esse universo, sabe? Então, enfim, saiu cagado, e essa é a minha opinião, e aí eu espero que a Kari termine esse GG, Guia Geek sensacional. Então é isso, valeu. Quanto à parte psicológica agora, apesar da entrevista ela já ter sido corroborada pelo jornalista, ao fazer esse tipo de pergunta e já levar um certo preconceito para as psicólogas analisarem, as psicólogas também demonstraram que elas não tinham um certo conhecimento empírico, ou seja, conhecimento prático em relação aos cosplayers. Porque o que elas falaram? Elas falaram coisas que nem mesmo os cosplayers da entrevista falaram. Falaram, minha vida é uma porcaria, eu começo a deixar de viver a minha vida pra viver a vida do cosplay fora do evento. Gente, sinceramente, eu sou cosplayer, eu já fui 2 vezes de cosplay no Anime Friends, conheço muitos cosplayers, inclusive cosplayers de One Piece, e posso garantir que os cosplayers, eles não têm essa visão de que a vida pessoal acontece como personagem, quer dizer, eles não acabam levando o personagem pra vida pessoal. Isso foi uma maneira errônea e generalista, ou seja, elas generalizaram a forma como os cosplays se vestem. Do ponto de vista psicológico, eu vou usar termos bem simples, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos do que eu quero dizer. Uma delas falou que a pessoa, que o sujeito, ele se funde em 2 partes, que ele desintegra o sujeito. Na parte social, é muito pelo contrário. Quando eu fui no evento de anime, então eu fui de LOL, foi a primeira vez que eu tinha ido de cosplay. E aí então eu tava sozinha praticamente, não conhecia ninguém. E aí um pessoal que faz parte de um grupo de cosplayers, tanto de One Piece quanto de outros cosplayers, como LOL, etc. Eles me acolheram, me colocaram no grupo. E não tem um evento que eu vá e não encontre eles. Ou seja, a gente criou um vínculo, a gente criou uma ligação ali. E foi um acolhimento. Agora eu faço parte de um grupo. Então, socialmente falando, o cosplay não desintegra. Pelo contrário, ele integra. Integra você em vários grupos, conhece várias pessoas novas. Enfim, é um ambiente muito gostoso. Quanto à parte do sujeito em si, né? Que ele se desintegrar em 2 eus, né? Isso não acontece. Por que não acontece? É a mesma coisa que você comparar com um ator. O ator, ele fica, por exemplo, um ator de novela, ele fica 1 ano fazendo um papel numa novela. Você acha que ele ia deixar de viver a vida pessoal dele em função desse papel? Ou então, por exemplo, teatro, que você tem aí vários monólogos em que o mesmo ator interpreta vários personagens. Então, assim, você acha que ele ia se desintegrar em 20 pessoas diferentes no dia a dia dele? Isso é um trabalho. Assim como o cosplay é uma coisa cultural, é um hobby. Ele nasceu no Japão e ele foi difundido, e hoje em dia não existe só personagens de anime, a gente tem personagens de games, a gente tem personagens de HQs, enfim, é uma gama muito grande. E eu concordo que algumas pessoas, às vezes, se identificam demais com esse personagem. Por exemplo, quando elas pegam características desse personagem e levam pra ela achando que ela realmente é o personagem. Isso, no caso, seria uma exceção, gente. Não é que todos os cosplayers fazem isso, entendeu? Eu vou falar da minha experiência pessoal.
eu me vesti de Ló porque eu gosto do personagem. Não quer dizer que eu me pareça com ele, não quer dizer que eu tenha sofrido um trauma quando eu era pequena e que eu vou ser emburrada ou que eu vou ser muito séria ou que eu não vou comer pão, entendeu? Não faz sentido, sabe? Então as psicólogas, elas são um pouquinho leigas nesse sentido. Por quê? Você pode ter todo o conhecimento na sua teoria, você pode ter, enfim, você pode ter mestrado, doutorado, pós. Isso não te torna uma pessoa que vá saber lidar com aquele determinado assunto. E você não está inserido nesse meio, porque você não conhece, sabe? Então, assim, foi infeliz da parte do jornalista e foi infeliz da parte das psicólogas. Concordo com elas que em um momento que isso se torna muito extremo, que isso se torna obsessivo, isso pode acabar gerando uma doença. Você acaba não sabendo distinguir realidade de ficção, então aquilo acaba te inserindo naquele mundo. E isso não faz bem, porque a gente também precisa saber ter o pé no chão, saber a realidade e tal. Agora, você generalizar isso para todos os cosplayers, eu acho um pouco de exagero. E a ponto de chegar e falar que minha vida é uma porcaria, desculpa, mas minha vida não é uma porcaria, tá? Eu gosto muito da minha vida e eu sou muito feliz com ela. Então, eu acho que faltou um pouco de cuidado, faltou um pouco de ética, profissionalmente falando. E também faltou um pouquinho de informação, né? Porque você pode ser especialista naquilo que você quiser, mas se você não tem conhecimento prático, seu conhecimento de textinho dentro do seu consultório não adianta de nada. Desculpa. E também vou fazer um apontamento só explicando um pouquinho que, assim, concordo com as pessoas que foram entrevistadas e que se sentiram lesadas, só que não concordo com as coisas que elas... esse ataque pessoal às psicólogas. Vi uma montagem que fizeram falando que... comparando as cosplayers com as psicólogas e falaram, quem tem a vida mais feliz. Eu acho que foi um precipitado porque foi baseado em aparência física e isso não é legal, gente. Então você nunca pode julgar uma pessoa pela aparência dela, principalmente pela aparência baseada num termo estético, né? Naquela figura estética de quem é mais bonito e quem não é, segundo a mídia. Então, assim, cuidado na hora de vocês pedirem alguma coisa. A comunidade cosplayer, ela foi muito unida em pedir uma retratação e a gente conseguiu isso. Só que muito cuidado na hora de você julgar a pessoa na vida pessoal. Isso não é legal. As psicólogas julgaram em vida pessoal também não foi legal da parte delas, mas também não foi legal da parte de alguns atacar pessoalmente as psicólogas e o jornalista que fez a matéria. Então é isso, foi um vídeo curto até, foi mais ou menos explicando a situação. E eu só queria dizer para os cosplayers, tanto aqui da Um Pedaço quanto todos os cosplayers por aí, que continuem com o seu trabalho, que é um trabalho excelente, que cosplay ele é um hobby, ele é cultural, ele não tem idade. Independente da sua forma física, continue fazendo cosplay, porque isso enriquece muito os eventos, isso faz as pessoas felizes. E eu fico muito feliz que as minhas experiências como cosplayer são sensacionais e eu tenho muito orgulho delas. Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês e fica aqui um Guia Geek. Beijos.